começou o capítulo 3 de Efésios com estas palavras: Por esta razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, para vós, os gentios. Em seguida interrompeu essa ideia e partiu para a longa discussão focada em seu trabalho como apóstolo dos gentios. A preocupação de Paulo talvez se concentrasse no impacto emocional de sua prisão sobre os cristãos da cidade de Éfeso, uma vez que ser prisioneiro era uma degradação social e, num contexto assim de uma cultura, honra vergonhosa. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é o apóstolo dos gentios aprisionado. Como confiar nos caminhos de Deus em meio a circunstâncias muito difíceis? Para você, como o apóstolo pode ser mensageiro de Cristo, o exaltado, e ainda ser um prisioneiro desprezado? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler o texto do estudo de hoje. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Efésios capítulo 3, verso 1. Paulo se identificou como prisioneiro de Cristo. Sua maneira de dizer que, embora residisse em cativeiro e aparentemente estivesse sob o domínio e a autoridade do Império Romano, havia um profundo propósito, mais profundo e divino, se desenrolando em sua vida. O apóstolo Paulo, por incrível que pareça, não era prisioneiro de Roma, mas prisioneiro de Jesus Cristo. Efésios 4, verso 1. No texto do estudo de hoje, Paulo inicia o pensamento que ele deixa inacabado até o verso 14. O apóstolo comemora sua situação atual à luz da vontade de Deus e de seu chamado, o chamado divino para o apostolado. Agora, em Jesus, tudo é novo. Fomos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Portanto, nada do que façamos será capaz de promover alguma compensação diante dele. A morte de Jesus na cruz promoveu a redenção e a reconciliação da humanidade com Deus. De agora em diante não somos mais servos de Deus, mas filhos e filhas, sendo que anteriormente não éramos nem povo, se referindo aqui aos gentios, mas o precioso sangue de Jesus promoveu a reconciliação completa. A dispensação da graça de Deus indica o ministério singular do apóstolo Paulo, a implementação de uma estratégia divina. O ministério do apóstolo Paulo não era de sua própria autoria. Pelo contrário, foi Deus quem o comissionou para ser apóstolo, pastor dos gentios. Mistério aponta para algo que antes estava oculto, um segredo, e que agora foi revelado por meios impossíveis à descoberta humana. O mistério revelado por Paulo é que Deus determinou, por meio da pessoa e obra de Jesus, incorporar os gentios no único corpo da igreja como companheiros iguais ao povo de Israel. O fato de os gentios terem agora a mesma posição que o povo do pacto de Deus foi uma novidade da revelação de Deus aos cristãos na cidade de Éfeso. Meu amigo e minha amiga, a igreja é central na obra de Deus na história da humanidade. O Evangelho e as boas novas para uma nova sociedade, assim como para uma nova vida. Paulo, o apóstolo dos gentios, descreveu a igreja como agente e sociedade divina com o propósito da parte de Deus para a salvação das pessoas. Paulo, prisioneiro em Cristo Jesus.
propagador do Evangelho da salvação. Que eu e você, à semelhança de Paulo, possamos também ser instrumentos de Cristo, prisioneiros de Cristo, para testemunhar de sua graça, de seu amor, de sua bondade e de sua salvação. Tenha uma ótima semana na presença de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, quantas maravilhas nós aprendemos no capítulo 3 da carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. Que o Senhor possa também, assim como usou a Paulo, nos usar, Senhor, para testemunhar de Ti para aqueles que ainda não Te conhecem. Que como igreja, essa sociedade divina, possamos ser instrumentos poderosos na propagação da salvação. Nos dê uma ótima semana na Tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!